Bem, pessoal, antes da gente ir pro assunto do vídeo, falar rapidamente aqui que saiu hoje o dado do desemprego, é o menor da história e continua caindo. Olha, vai cair abaixo de 6%, tá? Então, o desemprego cai para 6,2% em maio, menor da história para o período. E uma outra notícia importantíssima de hoje foi que vocês lembram daquele canalha que tentou explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Ele tentou explodir o aeroporto na tentativa de golpe. Ele queria criar um clima de comoção nacional, tá, com essa explosão, ia matar um monte de gente. Pois é, esse sujeito, ele foi muito mal condenado pela primeira instância da Justiça do Distrito Federal. O processo foi todo mal feito, o promotor só pediu condenação pela questão da explosão, mas não colocou a questão do golpe de Estado. Tá? Não colocou lá o 359L, 359M do Código Penal, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nada. Aí o que aconteceu? A pena dele veio de 9 anos de prisão, ao invés de vir ali 17, 20 anos de prisão. E aí o sujeito foi solto, foi colocado no semiaberto. Agora, ficou 2 anos e pouco na cadeia e foi solto. O sujeito talvez um dos mais perigosos do golpe. Aí é o seguinte, o Alexandre de Moraes acabou de restituir a prisão desse sujeito, meter uma preventiva nesse cara, porque... Mas vejam como que a primeira instância do país, como que ela ainda tem muito bolsonarista operando, né? Uma coisa vergonhosa. Alexandre de Moraes, na decisão, argumentou o óbvio, falou que esse cara é um perigo à ordem pública, colocou lá o 312 do Código de Processo Penal nele. Bem, pessoal, mas eu queria mudar de assunto aqui, falar, esse foi o assunto principal do dia, dessas ações, ADINs, tá? Ação diretas de inconstitucionalidade, que estão discutindo e parece que vão acabar com essas emendas impositivas, tá? O Flávio Dino é o relator e o Mota e o Alcolumbre iam lá hoje, porque hoje teve os debates, tá? Gente lá, juristas defendendo as emendas, juristas falando que são inconstitucionais, e aí afinaram, tá? Se borraram nas calças. Nem Mota nem Alcolumbre foram à audiência encarar o Flávio Dino lá cara a cara. Gostei muito das considerações desse advogado, Valfrido Vardi, e também das considerações do Felipe Salto, lá da instituição fiscal independente, foi secretário de Fazenda de São Paulo e etc. Conhece muito de orçamento. Vou colocar aqui os dois falando. O que nós discutimos aqui é se é constitucional ou inconstitucional afastar as atribuições do presidente da República como diretor-geral da Administração Pública Federal. O que nós discutimos aqui é se nós vamos abolir o presidencialismo e atribuir a apropriação, tornar legal a apropriação do orçamento pelo parlamento, sem as devidas responsabilidades que a Constituição atribui ao presidente. É saber se prevalece este modelo de apropriação do orçamento que se estabeleceu a partir de 2015 e que se reforçou em 2019 e em 2024 por emendas à Constituição. Nós precisamos cortar as emendas. As emendas no patamar em que estão, elas prejudicam a sustentabilidade fiscal e impedem o executivo de executar a sua função precípua. É ele que cuida do orçamento. A própria Constituição diz que o Congresso, né, no artigo 166, emite parecer, dá parecer e fiscaliza. Essa é a função do Congresso. A função do Executivo é planejar, propor e executar o orçamento. Mas o Congresso não pode emendar? Bom, a Constituição Cidadã determinou lá atrás, e o senador José Serra, com quem eu trabalhei muito tempo e coordenou o capítulo de Finanças, Tributação e Orçamento, que cuidou de colocar naquele parágrafo 2º, que eu vou explicar agora, né, sempre comentava isso, né, a importância de você ter esse controle das emendas parlamentares. E como é que se dá esse controle? Só pode emendar o orçamento se cancelar uma despesa. Agora, emendar o orçamento criando 52,4 bilhões de gastos significa que eu teria que cancelar 52,4 bilhões de gastos propostos pelo Executivo. Se o Congresso Nacional quiser tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, pode tirar. Se o Congresso Nacional quiser tirar o presidencialismo da Constituição, pode tirar. Assim como também pode desconstitucionalizar o devido processo legal orçamentário. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil foi um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes. Bem, em função dessa atuação muito boa do Flávio Dino, inclusive, uma atuação muito republicana, etc., o Congresso já ameaça abertamente impeachment do Flávio Dino para 2027, tá? Se eles fizerem um bom número lá no Senado, os bolsonaristas, Flávio Dino
vai sofrer impeachment. Foi isso que a Natuza Neri disse ontem lá no Central da Globo News. O Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de impeachar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. O que eu acho impressionante, como que a democracia caiu, né, de forma geral, assim, até na sociedade, né, nas elites intelectuais. Quando o Chávez, em 2003, fez exatamente isso, tá? Fez lá a intervenção do judiciário para destituir interferência entre os poderes, detonou tudo, acabou com o sistema de tripartição, checks and balances e tal. Isso foi claramente apontado como um golpe de Estado. Claramente, não havia dúvida. Hoje em dia você vê, assim, a Natuza falou ali e tal, mas qual que é a dificuldade de taxar isso claramente? Isso é um golpe. Jamais poderia, inclusive, na minha opinião, o Supremo, se abrirem um processo de impeachment nesses termos, não dá, o Supremo vai ter que barrar esse processo, julgar inconstitucional, julgar isso aí, que é uma questão que está interferindo na separação entre os poderes. Tá? Fazer impeachment de ministro porque o ministro foi corrupto, porque o ministro... Aí é uma coisa, agora fazer impeachment de ministro do Supremo porque discorda de ato jurisdicional do ministro, que você pode recorrer, né? Isso aí é um absurdo, isso aí é intervenção no outro poder, flagrantemente. Tudo isso acontecendo num dia que teve uma operação da Polícia Federal, encontrou dinheiro vivo, sob questão de roubo de dinheiro de emenda parlamentar, tá? Investigados são suspeitos de atuar na liberação de emendas parlamentares aos municípios de Boquira e Bipitanga, na Bahia, e Paratinga, entre 2021 e 2024. É isso, né? Emendas parlamentares. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, na casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.